pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar a atividade 3B do livro Ler e Escrever. A atividade 3B, fazendo a leitura aqui, tudo bem? Transcrição do trecho do conto inserindo os sinais de pontuação. Agora, para mostrar tudo que aprenderam, não terá dupla, tá? Vocês estão em casa aí só com a família, tá bom? Então, vocês irão fazer com a minha ajuda e se tiver ajuda de um responsável em casa. Vocês deverão inserir, ou seja, vocês irão colocar os sinais de pontuação e transcrever, ou seja, escrever depois de pontuado o trecho que se encontra no quadro a seguir. O trecho é esse, um trecho que nós já lemos, tá? Na nossa história da Chapeuzinho Branco. Inclusive, na atividade anterior, nós fizemos a pontuação de um trecho também, tá bom? Então, o que eu fiz? Esse trecho aqui, eu coloquei num outro slide, maior, para que vocês possam entender melhor o que eu vou explicar, tá bom? Vamos fazendo a leitura e pontuando, tá? Pode ser que aqui vai ficar um pouco bagunçadinho, mas se você acompanhar direitinho comigo, você vai entender e não vai ficar com dúvida, tá? Então, vamos lá. O parágrafo começa aqui com letra maiúscula. Então, vamos lá. Fazendo a leitura, relembrando que os sinais que nós iremos usar. Vírgula significa uma pausa, ou seja, estou lendo, dou uma paradinha para respirar. Ponto, pausa também, só com uma pausa maior. Se ele for um ponto final, ele fecha ali o sentido daquela frase. 2 pontos indica que alguém vai falar. Travessão indica que alguém está falando. Aspas indica que tem uma parte do texto que está sendo destacada por algum motivo. Tá bom? Interrogação, pergunta. Exclamação, para você dar aquele sentido assim de surpresa, de medo, de pavor, de um sentimento que você quer expressar. Tudo bem? Então tá, então vamos lá. Lendo aqui. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. Fiz uma pausa, parei aqui. Vou colocar um ponto, um pontinho, tá? Então põe um pontinho aí. Toda vez que a gente coloca um pontinho, depois a gente tem que iniciar com letra maiúscula. Então, vamos lá. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, vírgula. Coloquem aí. De modo que só se podia ver um pouco da sua cara, ponto. Tá? E aí, agora eu vou falar da menina. Ponto, mas continuando aqui na mesma linha. Toda vez que a gente tem ponto, a gente vai ter que iniciar com letra maiúscula. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, fiz uma pausa, uma vírgula. Perguntou. 2 pontos, porque está indicando que ela vai fazer uma pergunta. Deixa eu arrumar esse ponto aqui. Aqui, 2 pontos, né? Que é um pontinho. Ela vai perguntar, só que não vai ser nessa mesma linha. A gente vai colocar essa frase para um outro parágrafo. Então, por favor, é travessão na outra linha, tá? Então, aqui vai ter que ser um P maiúsculo, ó. Por que você tem orelhas tão grandes? É uma pergunta. Toda vez que tem pergunta, a gente tem que colocar uma interrogação. Tudo bem? E aí, na outra linha, ela vai continuar perguntando. Então, é um travessão, não pode esquecer da letra maiúscula, tá bom? E aí, ó, o S aqui, ó, eu substituí, tá vendo, ó? O S aqui, letra maiúscula. E aí, continua aqui a palavra. São para escutar as vozes dos amigos, ponto. Ele respondeu. E ela continua a perguntar.
Aí vai ser travessão na outra linha, tá? Esse E aqui que é minúsculo vai se tornar maiúsculo. E esses olhos tão grandes é uma pergunta, então interrogação, tá? E na outra linha, travessão, o S vai ficar maiúsculo. São para ver as pessoas, ele responde, ponto. E ela continua a perguntar. Então, travessão, letra maiúscula na outra linha. Sempre um parágrafo quando eu falar na outra linha, tá? E essas mãos tão grandes? Interrogação. E ele vai responder na outra linha, travessão, S maiúsculo, são para abraçar as visitas. Ele responde, ponto. Na outra linha, ela continua a perguntar. E esse nariz tão grande? É uma pergunta interrogação. Ele responde na outra linha, travessão, letra maiúscula, é para sentir o cheiro dos outros, ponto. E aí na outra linha ela vai perguntar de novo. Ô menina que pergunta. Ó. E essa boca tão grande? Interrogação. E aí ele vai responder na outra linha, travessão, o P vai ser maiúsculo, podia ser para conversar, vírgula, mas vai ser para te comer mesmo, exclamação. Certo? Deixa eu arrumar esse pontinho aqui da exclamação. Aí, o que a gente vai fazer? Na outra linha, vamos finalizar aqui. Vamos pegar esse D e colocar esse D maiúsculo, tá? Dizendo isso, o lobo ficou em pé... Ó, dizendo isso, vírgula, deu uma pausa. O lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Ponto. Tá? Então, olha só, os sinais que nós mudamos. Nós pontuamos, vimos que agora que a gente vê quando indica que alguém vai perguntar, indica quando alguém está respondendo, tá bom? E indica que finalizou aqui esse trecho do nosso texto, tá? Então, aqui tá um pouquinho bagunçado, mas olha, toda essa parte do texto está separadinha aqui. Então, vocês irão escrever desta forma, aí no espaço que tem no livro de vocês, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Lembrando que essa atividade 3B aí está na página 133 do nosso livro Ler e Escrever, tá? E aí, além disso, vou passar uma atividade complementar para vocês. Até a próxima, pessoal! Se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as aulas, tá bom? Tchau!